quarta-feira, na primeira quarta-feira do mês, e é a segunda edição, porque é um projeto que nós começamos há pouco tempo, mas com o intuito de falar sobre cultura, falar sobre as rodas, né, de conversa, de apresentações que estão sendo feitas no município. Eu achei muito importante a gente ter essa participação, né, daqueles que mexem, que vivem com cultura, que fazem entretenimento na cidade de alguma forma. E eu sei que o Centro de Convivência do Idoso também faz parte disso, também é protagonista nisso. Então, eu quero agradecer a Claudinha, né, a nossa eterna coordenadora, porque ela faz um trabalho fantástico e a gente tem que parabenizar aquilo que vai bem, aquilo que, enfim, é sucesso. E esse carinho, né, Claudinha, que você tem com todos, né, essa alegria, esse carinho, esse entrosamento que há entre todos. Vereador Nilton César, aqui do meu lado, vem para cá, vereador, que também é sempre participante do Centro de Convivência do Idoso. Então, ele faz parte da Comissão de Turismo na Câmara. Nós falamos sobre esse projeto. E aí foi a intenção hoje da gente ter vocês aqui para não só a gente conhecer um pouco mais e vocês fazerem também a apresentação, mas discutir politicamente o que a gente pode cooperar com políticas públicas para o município. Eu acho que a cultura ela é um braço, além de outras políticas, mas que norteia a convivência, que norteia a melhoria de cidadãos, o desenvolvimento, né, de cidadãos, para que evoluam. A gente está aqui, mas a gente quer cada vez mais evoluir também nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes. Então, o propósito desse projeto é justamente esse, é ter vocês com a gente discutindo políticas públicas para que a gente tenha uma cidade que respire cultura. A gente, aqui no Café com Cultura do mês passado, nós tivemos o Conselho Municipal de Cultura, conversamos muito com o Conselho Municipal, e nos foi dito que já existe uma minuta, por exemplo, de políticas públicas, né, de um plano municipal, de um plano diretor de políticas culturais. Então, a gente recebeu isso, pedimos por indicação que a gente receba, porque esse projeto, essa minuta, ficou lá na Procuradoria do município, e a gente espera que tão logo venha para cá para a gente votar. Eu acho que é isso tudo, né? É falar sobre o teatro, é falar sobre os saraus, é falar sobre, enfim, poesia, música, dança. Eu acho que tudo isso está dentro de um bojo e que a gente quer cada vez mais incentivar para a gente ter uma cidade que respire cultura também. Então, mais uma vez, eu agradeço a participação de todos aqui. Daqui a pouco a gente tem uma apresentação e vamos bater um papo. Acho que esse é o intuito maior. E dizer que essa casa é a casa de vocês. O que precisarem, a gente está sempre às ordens para poder ouvi-los e para poder discutir essas ideias e também, né, pô-las em prática. Tá bom? Sejam bem-vindos sempre. Boa tarde a todos. Eu sou o Niltinho. É uma alegria poder estar junto com vocês de novo. Eterna, né, coordenadora? Pô, fiquei com ciúme. Patrimônio histórico, ó. Que legal, né? Que legal que é esse carinho que a Claudinha passa para vocês, né? Acho que é uma troca de carinhos. Bem, gente, eu quero corrigir um pouco aqui, acrescentar, né, a nossa presidente, que eu estou presidente da Comissão de Turismo e Cultura, mas também uma comissão que eu perseguia, que eu tinha vontade de fazer parte. Agora estou também presidente da Comissão dos Idosos, tá? Eu faço parte da Comissão dos Idosos, da criança, da mulher e adolescente. Então, gente, como a Joyce já falou, tudo aquilo que ia falar, ela falou aqui, sobre o lance de desenvolver a política pública, nós tivemos foi o Congresso Municipal, não foi o Congresso não, foi a Conferência Municipal do Idoso. Então, gente,
tudo aquilo que foi debatido, a gente manda para o Estado, depois do Estado vai para o governo federal para ser debatido. Mas a política pública, eu queria ver com vocês uma vez por mês, para nós nos reunirmos e vocês falarem tudo aquilo que vocês querem, aquilo que está dando certo na cidade e aquilo que não está dando certo na cidade. Então, vamos sentar uma vez por mês e vamos estar usando essa ferramenta que é a comissão do idoso, tá certo? Para a gente desenvolver, seja a cultura, seja o turismo, seja o trabalho, seja a dança, como a vereadora falou, e outras coisas mais, aquilo que não está funcionando para vocês, porque nós trabalhamos também naquela conferência o empoderamento da pessoa idosa, lembra disso? Então, saiu um pacote daquilo que vocês debateram naquele dia, né? Então, tudo aquilo que vocês colocaram, aqui é o lugar certo de vocês fazerem isso. Aqui é a casa de vocês, a casa do povo, para que as políticas públicas possam fazer valer lá fora também. A gente vai até o prefeito. Quem é o prefeito hoje? Ah, meu Deus. Não importa, olha só, não importa quem seja o prefeito. Fala. Vocês querem tirar aquele de 2 anos e botar uma mulher, é isso? Porque, é isso, gente? Porque, né, se os dois prefeito e vice caírem, quem assume é a presidente da Câmara. Então, está aqui a pessoa que vai assumir. Então, gente, deixa... É uma Câmara independente, né? É verdade. A justiça tem que fazer a parte dela, tá certo? E aqui nós faremos a nossa parte. Então, para finalizar, para a gente dar início, né, aos trabalhos, então quero dizer para vocês que a porta está aberta e eu vou marcar com a Cláudia uma data para a gente estar trazendo vocês aqui e a gente está trabalhando esse empoderamento da pessoa idosa. Valeu? Valeu, um abraço. Então, a gente tem uma apresentação, não é isso, Cláudia, de foto. E aí, depois, eu convido a todos a gente fazer essa roda, a apresentação da poesia, né, do Café com Prosa, tá bom? Então, boa tarde, né? A gente tinha feito um vídeo, mas não conseguimos passar para o pendrive, então a gente está aqui passando mais fotos, apresentando algumas atividades que tem no Centro do Idoso, né? A maioria que já é do centro já conhece as atividades, mas para os poucos que não são lá do Centro do Idoso, de convivência, né, do idoso, a gente está mostrando ali algumas atividades. E nós temos a oficina de artesanato, né, que é feita pela professora Eliane, né, 2 vezes por semana a gente tem essa atividade. Pode passar um pouquinho mais rápido? Isso, nós temos o Café com Prosa, que vai se apresentar hoje, né, com a Camila, que é uma assistente social. Tem um plantão digital, gente. Olha, o plantão digital é uma coisa muito legal, porque é diferente, onde eles aprendem a mexer no celular. Agora também aprenderão a mexer no notebook, quem tem notebook. Aula de inglês com o professor Vitor, né, que até então era voluntário, foi contratado agora. Né? Mas o que a gente tem aí? Isso, aula de alongamento. Temos também com o professor Frederico, com a professora Márcia. Né? Olha, o plantão digital, uma aula bem cheia, né? Uma turma bem cheia. Mais o Café com Prosa. Isso, plantão digital novamente. Mas o que a gente tem aí? Enfim, temos a dança, né, que é com o professor Ribamar. A hidroginástica são vários professores, professora Márcia, temos a professora Vera, o professor Tony, o Frederico. Temos o teatro, que também é com o professor Vitor, né, que era a Marina, agora estamos com o professor Vitor. Então, assim, atividades não faltam no Centro do Idoso. Né? E... Oi? Gente, temos o coral, que é uma das mais novas atividades que nós temos agora, que é o coral com o professor Leandro. Ele é da Vila Lobos, né? E isso tem sido muito legal. Uma atividade que o pessoal sempre cobrou da gente e agora a gente conseguiu colocar. Né? Está ali a professora Vera,
dando hidroginástica. Enfim, né? A gente também foi chamado para fazer lá o Dia da Vovó, né, Niltinho? O Dia da Vovó, e o Café com Prosa foi lá dar uma participação, fazer, né, com a professora, com a Camila. Enfim, são muitas atividades. Nós temos no Centro do Idoso, né, inscrito, tem mais de 500 idosos inscritos. Né, hoje, assim, fazendo atividades assim, assiduamente, nós temos uma média de 350, 360 idosos, então são muitos idosos. Então, a gente te agradece, Joyce, né, por essa participação que a gente está tendo hoje no Café Cultural, que eu achei muito legal, né, o nome e a proposta. Né, e eu acredito que hoje os idosos têm muito o que falar nessa roda de conversa. Falei, gente, se é para ir, tem que participar. Enfim, né, nós temos aqui uma nata hoje do Centro de Convivência, e eu espero que eles possam sair daqui satisfeitos, né, por poder expressar o que eles falam sempre comigo lá, e hoje eles têm voz. Né, você deu essa oportunidade para a gente. Agradeço também ao vereador Niltinho, né, por estar aqui como presidente da Comissão dos Idosos, que eu fiquei sabendo essa semana passada, né, porque mudou, né? Que bom que é o Niltinho, porque ele já conhece, já conviveu lá com vocês, ninguém melhor do que ele para estar nessa comissão. Então, acho que só tem a acrescentar. Então, vou chamar aqui agora a Camila, pode ser? Porque a Camila, ela dirige o Café com Prosa, né? Ela é voluntária, tá, gente? Para quem não sabe, a Camila é voluntária, ela não ganha nada por estar ali, mas ela faz um trabalho maravilhoso, né? Ela é assistente social e só tem somado lá no Centro do Idoso também. Obrigada, Cláudia. Obrigada pelo convite. Já tem um ano, né, que a gente iniciou as atividades do Café com Prosa lá. E ele acontece para dar base para o serviço de convivência, porque, para quem não conhece a fundo a política de assistência social, o serviço de convivência... Está conseguindo me ouvir? Porque agora está próximo do microfone, né? O serviço de convivência, ele faz a proteção básica na assistência social. É lá, através dos grupos, que a gente precisa acompanhar os idosos, as crianças, né, todo o público, para prevenir a questão de violência, né, dentro de casa, negligência, acesso a direitos, e aí dar o apoio do acompanhamento do PAIF, que acontece lá no CRAS, acompanhamento das famílias. Então, é fundamental as temáticas, os eixos que a gente desenvolve no Café com Prosa, para eles terem acesso a informações sobre os direitos, tem informações para que eles tenham mais autonomia, desenvolvimento, né, protagonismo na sua própria história, igual a gente vê vários relatos de evolução mesmo que os integrantes tiveram, né, no decorrer dessa caminhada. Então, o serviço de convivência, o Centro do Idoso, não é só atividade física pela atividade física. A gente tem que ter esse momento de integração lá dos grupos, né, onde a gente desenvolve tudo isso e fica de perto e tendo esse detalhe de ver o que está acontecendo, para, se precisar acionar a equipe do acompanhamento, a gente fazer esse momento com os idosos, seja, né, com a família, para acompanhar, tá bem? Então, a gente está lá efetivando o serviço de convivência de fato. E aí eu quero chamar o grupo agora, que a gente vai fazer uma apresentação cultural. Na verdade, tem um vídeo, né, que a gente quer apresentar primeiro. Tem um vídeo que vai falar sobre a violência contra a pessoa idosa, e depois nós vamos trazer uma reflexão sobre idoso e velho, que é a expressão que a gente quer refletir, e algumas questões finais para a gente falar sobre a questão dos desafios para o idoso e os preconceitos que são vivenciados hoje em dia, e algumas questões sobre política pública aqui na cidade. A gente vai trazer em forma de perguntas e reflexões, tá bem? Aí vamos passar o vídeo primeiro, né? Deixa eu ver se eu me lembro mais ou menos. Não sei. Não vou conseguir lembrar mesmo. Esqueci já. Não vou lembrar. Tá difícil. Não me lembro.
Não adianta, não vem na cabeça. Difícil. Não vem. Não adianta. Não consigo lembrar nada. Nossa, faz muito tempo, não lembro. Ai, de cara. Tem gente que lembra, tem gente que não lembra, tem muita gente que esquece. A maioria das pessoas acha que esquecer é coisa de velho. E lembro muito bem, até hoje eu lembro. Estou com 70, vou fazer 71 anos de idade e não esqueci até hoje. A roupa que ele usava, porque não tinha tênis, era sapato. Lembro direitinho, era 7 horas da manhã, fui a pé para o hospital. E 7 horas da manhã, quando foi 11h30 ele nasceu. Isso eu lembro com clareza. No ano 1950, el día 4 de enero de 1945, no, 54, cuando murió Vargas, es que yo llegué de Brasil. O Brasil vive há alguns anos uma revolução demográfica, onde está havendo um declínio muito grande na fecundidade, um aumento muito grande na expectativa de vida, tudo isso resultando em um envelhecimento populacional muito rápido e muito intenso. O Brasil durante anos cultivou uma imagem do país de jovens e agora está tendo que se haver com essa nova realidade de um país, progressivamente um país de velhos. E isso vai fazer com que toda uma concepção social, toda uma atitude social tenha que mudar, na medida em que as pessoas vão ter muitos anos a serem vividos após a chamada idade da aposentadoria, onde os indivíduos se desligam da força de trabalho e passam a viver a sua vida tendo como único motivo a própria vida. Portanto, os velhos sobrevivem mais, né? Eles eram até pouco tempo atrás 7,9% da população, vamos dizer, as pessoas com 60 anos ou mais de idade. Hoje em dia já são 8,5% da população. Ou seja, o resultado vai sendo um afinamento da base da pirâmide e um alargamento do topo, de tal forma que a estrutura toma a aparência mais de uma torre ao invés de uma pirâmide. Esse envelhecimento da população traz também uma série de consequências e exige por parte do governo e das demais instituições uma espécie de planejamento sobre o que fazer com esse contingente populacional que ainda é bastante produtivo, né? O cliente que entra na nossa loja, ele constantemente elogia o trabalho do idoso, porque o idoso ele imprime nesse atendimento toda a sua empatia, ele imprime a sua experiência de vida, a sua sensibilidade, responsabilidade, e ele valoriza tanto o trabalho dele, essa oportunidade de trabalho, que ele acaba transferindo esse no seu posto de trabalho. Então, no aspecto do atendimento, eu acho que o idoso está pronto para qualquer posição, inclusive passa credibilidade. Será que por causa da idade uma pessoa deve ser excluída? Os 50 anos, para mim, foi maravilhoso. Foi quando eu entrei na Faculdade de Serviço Social. Então, para mim, eu não considero 50 anos o final da etapa. Foi o início da minha vida. Então, eu canto, eu danço, porque eu sou uma artista frustrada. Porque eu não consegui, quando eu era jovem, ser artista, porque não me deixaram. E hoje, com o grupo da terceira idade, eu estou conseguindo realizar meus sonhos, não é? Me aposentei o ano passado e fui logo para o teatro. Eu acho que a gente tem que ser assim, um pouco, não digo que seja diferente, mas pertencer a um grupo, seja de jogo, seja de leitura, seja de obra social, que é hoje em dia o que a gente tem mais facilidade, que sempre foi o nosso, e que tem esse ambiente mais jovem, mais cheio de ideias. E a gente vai junto com elas. Problema não existe. A não ser que você queira criar o problema, aí não adianta. É triste ver uma pessoa dizer assim, ai, mas que solidão que eu sinto. Mas por que você está nessa solidão? Porque você não procura alguma coisa para fazer. Vai se doar em alguma coisa. Se é professora como você, faz uma palestra, encontra essa juventude toda, você fica velha, você volta jovem. Agora fica em casa, falando de doença, vai para a cama direto. Trabalhar
é trabalhar, é instigar, é não deixar ele se aposentar. Por que aposentar? Ele não aposenta do trabalho, ele aposenta da vida. Ele se aposenta da vida, porque se você não quer mais trabalhar, você não tem mais razão de viver, cara. O trabalho é vida. Independência, o trabalho é um estímulo de orgulho para as pessoas. Eu escutei dos meus colegas um dia deste, se eu não tinha vergonha de dizer no meio de uma repartição aqui que eu era cobrador de ônibus. Falei, absolutamente, com muito orgulho, porque trabalho e eu gosto da profissão e tenho amor à minha profissão e sei lidar com a terceira idade. Porque quantas vezes eu vejo aquele pessoal subindo a escada do ônibus com 2 sacolas, uma pessoa de 50, 60 anos, e não tem um para pegar e ajudar. Eu me sinto triste com aquilo. Não por causa de eu ser velho, porque eu vivo 22 anos nesse ramo e vejo. Outro momento, quantas vezes eu vejo jovens sentados e não dá o lugar para uma senhora de idade com uma criança, outra hora uma senhora com uma criança, não dá o lugar. Outra hora o motorista deixa aquela pessoa no ponto porque eles é de terceira idade. Ai, que covardia. É uma injustiça. Você já se pôs no lugar de um velho? Experimente fazer o que eu fiz. Sabe o que vai acontecer? Você vai sofrer muito. Vai sofrer desprezo, desrespeito, falta de consideração. Vai se sentir exatamente como seus pais e avós. E pensar que essas pessoas que fizeram e ainda podem fazer muito por todos nós são tratadas dessa maneira. E a gente nem dá atenção a eles. Nós os tratamos como estorvos, como coisas incômodas. Você já pensou que um dia vai ficar velho também? Já pensou que o desrespeito com que você trata um idoso hoje poderá ser o desrespeito com que você será tratado amanhã? Pense nisso. O idoso é idoso porque é ido ou porque é só. Idoso é o que cultiva a malquerença e adota a solidão. A vida tem encantos na união, no otimismo e na crença que renegam as mágoas e a doença. Se o idoso adotar as 1000 formas de amar que o tempo oferta, terá sempre uma flor na janela entreaberta. Eu sou você amanhã. Não se esqueça disso. Todos nós vamos ficar velhos e não há problema nenhum nisso. Aliás, os melhores atores que eu conheço têm mais de 60 anos. Você não acha que nós merecemos ser respeitados quando ficarmos velhos? Então comece agora. Respeite e valorize os idosos. Respeite e valorize você mesmo amanhã. Esse vídeo, uma integrante do grupo Café com Prosa, a Marilda, trouxe para a gente refletir sobre as questões do idoso. E dá para ver pelas imagens que foi gravado há muito tempo, né? Bem antigo, mas as questões estão atuais, não estão? Ainda é muito desafio, né? Para a gente trabalhar para conseguir defender o direito do idoso, né? Eu quero chamar agora o grupo que a gente vai se apresentar, falar sobre a poesia e levantar as questões de reflexões. Querem que fale o nome? Vocês querem se apresentar? O que é que eu falo? A gente vai falar uma poesia sobre idoso versus velho. E aqui nós temos os participantes do Café com Prosa, que é a Isaura, a Marilda, seu Antônio, Claudina, Dona Hélia. Tá bem? Podem começar. Então pode ficar com isso. Idoso versus velho. Velho é quem só sente saudade. Idoso é quem ainda exercita. Velho é quem apenas descansa e reclama.
Idoso é quem ainda sonha. Velho é quem apenas dorme. Idoso é quem tem um pouco mais de idade. Velho é quem perdeu a capacidade de sonhar e se divertir. Idoso é quem ainda se renova a cada dia que começa. Velho é quem acaba a cada noite que termina. Idoso é quem ainda tem planos. Velhos é quem apenas tem recordações. Idoso é quem tem rugas bonitas porque foram marcadas pelo sorriso e a alegria de viver. Velho é quem tem rugas feias porque foram formadas pela amargura e o mau humor. Enfim, idoso e velho podem ter a mesma idade no documento, mas têm a idade totalmente diferente na mente, no coração e nas atitudes. Desejo que você viva uma longa vida, mas que não fique velho nunca. Agora nós vamos fazer as questões de reflexões contra o preconceito e os desafios da pessoa idosa. Você sabe que preconceito ao idoso tem nome? Se chama ageísmo. As pessoas mais velhas devem parar de trabalhar por não acompanhar o desenvolvimento atual? O aprendizado de coisas novas se torna mais difícil na velhice. O Brasil tem 30 milhões de habitantes acima de 60 anos, sendo 16,9 milhões, que representa 56% dos idosos mulheres, e 13,3 milhões, que representa 44% dos idosos mulheres. Quantos somos aqui em Búzios? Pessoas idosas não sentem mais vontade de namorar? O preconceito é cultural. Nas sociedades indígenas e orientais, o idoso é muito respeitado. Ao contrário da nossa sociedade, inclusive no Brasil, muitas famílias acham que os idosos devem ir para uma casa de repouso, para a sua tranquilidade e de sua família. Com o avanço da tecnologia e da medicina, nossa sociedade está vivendo mais tempo. A expectativa de vida do brasileiro, em 2016, era de 75,51 anos. Queiramos ou não, temos que mudar nossas atitudes em relação aos idosos, porque a tendência é a população idosa aumentar cada vez mais. Quem conseguir chegar à terceira idade, o mais importante é manter um estilo de vida saudável e, com isso, manter a autoestima sempre em alta, lutando, inclusive, pelos seus direitos. Hoje, o Estatuto do Idoso garante esses direitos. E o Conselho do Idoso, vereador, por que não está funcionando? Nós, do CCI, queremos eleger nossos representantes. Afinal, somos uma entidade com mais de 500 pessoas inscritas. Podemos representar ou não os idosos de Búzios? Vamos agilizar isso com transparência e responsabilidade. Afinal, um dia, todos seremos idosos.
Então, gente, obrigada aí pela atenção. Queremos, né, o grupo agradecer e trazer essa reflexão para a gente ter um debate produtivo, né, que a gente consiga trazer soluções, propostas importantes para o idoso no município. Bem? Querem falar mais alguma coisa? Uma coisa importante, Camila, que a Claudina falou, é que se tem uma estimativa da quantidade de idosos aqui em Búzios, acima de 60 anos, já foi feita alguma pesquisa sobre isso? Pois é, porque eu acho que tem que partir disso daí, né? A gente ver quantos idosos temos aqui para a gente poder agilizar a política pública e a questão também do Conselho do Idoso, porque eu estou há 2 anos lá no CCI e há 2 anos que a gente vem no Café com Prosa discutindo sobre isso. A gente quer saber como é que é, se está funcionando, porque disseram que estava aqui na Câmara dos Vereadores, porque ia ter uma mudança, ia diminuir o número de representantes. Então, nós queremos saber isso, por isso que eu coloquei aqui que tem que ser feito com transparência e responsabilidade, porque nós, idosos, não sabemos de nada que está acontecendo. A senhora falou que a questão que ela falou que eu não entendi muito bem, vai diminuir representantes? Isso foi colocado quando nós pedimos uma reunião lá no Centro do Idoso, que foi o psicólogo Igor. Ele falou que estava em mudança, que estava aqui na Câmara dos Vereadores e que uma das coisas que estava sendo discutido era a mudança, a diminuição de conselheiros, né? Porque tem da sociedade civil e tem os indicados pelo governo. E, né, isso foi colocado pelo Igor. O Conselho do Idoso. O Conselho do Idoso. Mas, depois disso, nós não tivemos resposta. Não tivemos mais nada, ninguém mais foi lá falar com a gente, né? E como a gente leu esse poema aqui, Idosos versus Velhos, acho que todos nós aqui do Centro do Idoso nos incluímos nos idosos. Então, a gente vai lutar pelos nossos direitos. Nós não somos velhos, nós somos idosos, né? E ainda temos muito que fazer aqui nessa vida, né? E tipo assim, é um tema muito propício para nós debatermos no Conselho do Idoso, porque são 2 conselhos. O conselho lá do Executivo, né, que todo mês tinha aquela reunião, que o Igor falou que ia diminuir a quantidade de conselheiros, porque não estava dando fórum, as pessoas que ficavam responsáveis para poder participar não tinham responsabilidade para participar, por isso não está dando, né, como fazer as reuniões pelo Executivo. E nós temos aqui a Comissão dos Idosos, tá certo? Que vai dar o quê? Vai dar apoio para o Conselho do Idoso funcionar, né, dar empoderamento a vocês sobre a política pública. O daqui vai fortalecer o de vocês, mas o de vocês tem que começar a funcionar, né? Com certeza a Cláudia está levando junto ao Igor, o secretário agora que está assumindo, né? Não importa nem qual secretário for, o Centro do Idoso está lá. Saindo do prefeito, voltando do prefeito, secretário não, o Centro do Idoso está funcionando, então essa é a questão. Vamos cobrar para que o Igor possa trazer essa resposta e se tiver dificuldade, na próxima reunião nossa, se tiver um grupo da nossa comissão, nós convidamos também o Igor para fazer parte e vamos passar isso a limpo do que está faltando e se for precisar da gente, não, vereador, presidente, para nós botarmos a questão da diminuição dos conselheiros. Eu pedi o departamento para analisar. Enquanto ela falava, eu pedi ao departamento para avaliar e analisar, para ver se esse projeto já foi votado ou se ele está parado em alguma comissão com relação a essa diminuição de cadeiras, né? Porque realmente isso foi falado, acho que o ano passado. E porque se está aqui, o porquê ainda não foi votado, para a gente poder encaminhar. Eu lembro que também teve da pessoa com deficiência física, também houve uma diminuição desse conselho, e aí ficou faltando do idoso, né? Mas daqui a pouquinho eu tenho a resposta.
Eu sei dos conselhos. A gente pode colocar já, vamos fazer a nossa roda, para poder a gente começar nossos debates. Aí eu vou sugerir a vocês a gente fazer uma roda, botar as cadeiras aqui para o lado, ó, e a gente faz uma grande roda. Quem está aqui? Pode... Segura aqui para mim, por favor. Já vou botar essas aqui na frente. E a gente faz uma roda assim, ó, para a gente poder debater. Aí vamos encostando assim nas laterais, ó. Quem já está aí na lateral, tem cadeira aqui na frente. Vamos ajudando. Pronto? Dá todo mundo. Tá bom. Beijinho. Tá. Dezinho, já falo com você, que eu estou aqui numa reunião. Tá? Tá bom, beijinho. Tá bom. Tá, beijo, tchau. Quem tá... Vem cá, ó. Vocês que estão aí, vem aqui pra frente. Sentar aqui com a gente. Vem pra cá. Deu aí? Pronto, assim fica melhor para a gente ir se falando, né? Tá aí? Ah, ótimo. Carlinhos. Bom, então vamos começar assim, a gente dá quem quer falar. Eu vou pedir ao Fábio para escrever, e aí a gente tem 3 minutinhos de fala para poder a gente dar tempo de cada um, quem quiser falar um pouquinho, tá bom? A nossa amiga que perguntou para a gente primeiro, cadê ela? Ah, aqui. Se os conselhos estão funcionando, né? Então, a gente sabe que ativamente existe o Conselho da Saúde. Aliás, é através do Conselho que todas as verbas do fundo são aprovadas. Então, tudo passa por lá, tem que ter a anuência dos conselheiros. Nós sabemos que o Conselho de Meio Ambiente também ele se reúne, e o Conselho da Criança e do Adolescente. Mas existe essa dificuldade das vezes não ter para deliberar o quórum, né, o número necessário dos participantes para poder fazer a deliberação. Eu participei de uma conferência do meio ambiente, porque eu participo dessa parte bastante, e logo, já tem anos aqui isso em Búzios, e depois eu não vi mais as conferências, porque uma coisa é esse conselho executivo, mas o conselho, na verdade, ele é formado por por ONGs, por pessoas da sociedade civil, e tem que haver a conferência municipal todo mês, e eu não vejo acontecer aqui em Búzios. Já está havendo a estadual, já estão se armando as estaduais, e eu não vejo a divulgação disso aqui. Então, meu amor, nós tivemos sim a conferência. Até o Niltinho comentou, né, na fala dele. Nós tivemos alguns idosos que estão aqui participaram dessa conferência, né, porque é de tempo em tempo, não é todo ano que acontece, né? E nós estivemos presentes nessa conferência. E primeiro acontece a municipal para depois ter a estadual, né?
tivemos a municipal. E tem que ter uma ampla divulgação, que é para todos. Sim, no Centro do Idoso, inclusive, nós divulgamos. Porque eu leio tudo lá, eu não vi isso. Nós divulgamos, né? São aqueles cartazes que a gente coloca, a gente falou sobre isso também. Alguns foram representando. Enfim, tivemos sim. E, na verdade, tivemos até 2 conferências. Foram 2. Eu me recordo que na primeira conferência, quem foi eleita para participar para a estadual foi a Maria Luísa. Lembra, Maria Luísa? Então, a Miss Simpatia. Ela que, junto comigo, nós participamos lá da estadual, que foi no Rio de Janeiro. A segunda eu já não sei, mas já tivemos 2. Tá? Outra pergunta. Porque eu entrei para o CCI em 2017, eu participei dessa primeira. Essa segunda, eu nem ouvi falar. Não sei. Foi ano passado, 2018? Ano passado não foi divulgado. Até porque eu faço questão de participar de tudo e eu não me lembro. Eu já estava no CCI, não me lembro. Eu só me lembro de uma conferência que eu fui e tinha um senhor lá que pediu desculpa porque ele estava sempre indo representando o Conselho do Idoso às reuniões, porque ninguém se candidatava. E eu perguntei a ele como é que a gente pode se candidatar se a gente não sabe de nada. Por isso que eu estou falando aqui transparência, porque a gente não pode participar se a gente não sabe o que está acontecendo. Então, dessa segunda, realmente eu não tomei conhecimento. E com certeza eu iria. Porque essa foi exatamente a segunda, que eu já estava, de 2017. Já estava no CCI. Então, e essa foi a segunda. Inclusive, inclusive, ela falou que, da divulgação, nós fizemos sim a divulgação, só que a gente até cobrou, porque realmente nós tivemos pouca participação do Centro do Idoso nessa conferência. E é como a gente falou hoje aqui, se estão nos dando voz, vamos lá. Então, são momentos importantes de vocês estarem, sim, se comunicando, sim, se expressando, e como vocês estão aqui hoje. A questão também, voltando à parte do conselho, o Val trouxe aqui uma informação realmente, só para recordar, por essa mudança de prefeitos, muitos participantes são secretários, são funcionários. Secretário não, são funcionários. E quando sai o prefeito, alguns funcionários que são comissionados, eles perdem o emprego, cada prefeito coloca a sua equipe, então aquela pessoa sai. Então, tem que sair um BO, tem que ter reunião do conselho para poder informar a Secretaria de Desenvolvimento Social, informa ao prefeito atual, que tem que estar mudando o nome dos conselheiros. Então, esse imbróglio político todo atrapalha o funcionamento, a vida de todos nós. Infelizmente, também é mais um agravante que tem atrapalhado aí, com certeza, o andamento dos conselhos. Eu queria esclarecer em relação à conferência, ela acontece de 2 em 2 anos, então por isso que é importante a gente acompanhar pelo conselho, pelos canais de comunicação, as informações que precisam chegar no CCI, para a gente fazer o controle social, a participação popular desde o início, até estabelecer os representantes que vão para a estadual, a nacional, e depois vocês terem contato com eles também para ter retorno do que está sendo aprovado, o que está sendo representado daqui. Então, a gente tem que, com a questão do conselho sendo mais resolvida, agora sendo aprovado o número de pessoas que vai representar, eu acredito que a reunião são mensais, Então, ela é aberta, então fica aberto para todos participarem. Então, todo mundo fazendo sua participação vai ter informações constantes do que está acontecendo na cidade sobre o idoso. Tá bom? É só um informe. Boa tarde para todos. Eu gostaria de falar para todos ali, principalmente os nossos representantes. Ali está a Joyce e o Miltinho, pé de valsa. Que, graças a Deus, nós temos um número de idosos bem de saúde.
Mas vocês sabem que o idoso, ele pode estar se mostrando muito bem de saúde, mas eles têm uma necessidade de estar sempre vendo como está a sua saúde. O que eu quero passar nesta hora é justamente isso, que sempre falam que eu vou botar um representante, alguém lá no centro de idoso para agilizar os exames necessários que nós precisamos fazer. Na segunda-feira mesmo eu fui fazer um exame no Rio de Janeiro, porque eu tenho um pedido lá que já vai fazer 30 dias. E eu tenho uma necessidade de levar esses exames, que eu faço um tratamento no Rio. E eu tenho uma necessidade de levar no dia do médico esses exames. Tanto que eu comuniquei que eu ia sempre para lá para poder fazer. Tá vendo? Como eu estou morando aqui, eu acho que o certo é eu fazer aqui. Só que hoje mesmo aconteceu que eu tenho um exame simples, que é um eco, um eletro. Eu tenho um eletro para fazer. Aí eu fui fazer no hospital, a máquina não está no hospital. Uma máquina? Será que só tem uma máquina para fazer um eletro? Aí mandaram eu ir para a Rasa, que eu sou da Rasa, fui para a Rasa. Chegou lá, não podia mais me atender, para fazer um eletro. O outro exame que eu fui fazer no Rio, que ainda não me chamaram para fazer aqui, é uma ultrassonografia. Tá vendo? E já 2 vezes eu ouvi comentários sobre isso, que ia colocar uma pessoa lá no centro do idoso para agilizar esses exames, que eu acredito que, independente da gente estar bom de saúde, muitos têm dificuldade de se locomover, de agir, de pensar, tá vendo? Qualquer coisinha, mesmo os rostos das pessoas, dos idosos, parece ser muito bom, eu creio que eles têm na hora de... Nós temos, acredito eu também, que eu sou idoso, assim, uma dificuldade de colocar aquilo que você quer, os seus exames em dia, sabe? Eu acho que isso iria ajudar muito, porque, independente de política, eu acho que os idosos, mesmo que eles votem, eles são neutros nesse lado aí, nessa parte aí, entendeu? Eu penso assim, briga de político não tem nada a ver com o idoso. O idoso, independente de um estar hoje e o outro estar amanhã, ele está ali sempre precisando. Tá vendo? Eu gostaria de, dentro desse assunto, que eu acho que muitas pessoas gostariam de falar sobre isso, para dar uma atenção mais precisa para esse lado, entendeu? Porque fica difícil. Fica difícil para a gente precisa disso, porque o idoso, a gente quando é mais novo sente uma dor de cabeça, não esquenta não, mas o idoso, ele sente uma dor de cabeça e já fica preocupado. Eu sou idoso, a cabeça já fica pensando que é outra coisa. Claro que eu sei que uma dor de cabeça tem que ser proveniente de alguma coisa, não é só a cabeça, é algum órgão seu que está ali pedindo um socorro e a gente tem que ir. Vendo, pedir. Eu gostaria que, assim, desse uma atenção para esse alarme que eu estou dando, para fazer essa ajudinha aí para a gente, botar alguém que possa, assim, até instruir, porque tem pessoas que, assim, não têm dificuldade, não têm os seus familiares para poder ajudar, tá vendo? Eu vejo até no hospital as pessoas muito ruins de saúde, sozinhos, entendeu? Então, eu acho que, se vocês querem ver os idosos mais tempo aqui em Búzios, eu acho que vocês têm que dar uma ajuda aí, entendeu? Eu estava aqui conversando com a Claudinha, e ela estava até dizendo para mim que, anteriormente a esse imbróglio jurídico que nós temos vivenciado hoje, as coisas estavam acontecendo pelo centro de convivência. Então, haviam demandas de exames mais dificultosos que o centro de convivência entrava em contato com a Secretaria de Saúde e resolvia. Mas, hoje, nessa troca de prefeito e troca de secretário,
a coisa se complica. Então, é a nossa dificuldade da cidade como um todo. A gente tem vivido isso e é um problema porque afeta a vida de todo mundo. A gente estava falando aqui, por exemplo, do laboratório que ia paralisar os serviços, o atendimento por falta de pagamento. E aí, quem depende de um exame de sangue, por exemplo, PSA, para quem faz aferição de câncer na próstata, como é que fica? Fora outros também. Então, a gente teve na secretaria, né, o vereador Nitinho, eu, Josué, Neemias, nós fomos cobrar saber dessa situação. Porque, independente de situação, erros processuais não podem acontecer. Porque um erro, seja processual ou seja de laboratório, de exame, pode dificultar, atrapalhar a vida de qualquer cidadão. Então, é isso que a gente não quer. Então, esperamos que nós tenhamos essa estabilidade, né? A Câmara está aqui para também provocar isso, saber essa estabilidade que nós devemos ter, porque a vida de todo mundo está se enrolando, e como a vida dos idosos também. Tá? Nós temos uma lei, eu não sei se vocês sabem, mas ela fala sobre a prioridade na marcação de pessoas idosas, de crianças e pessoas com deficiência física. Mas isso há muito tempo não está sendo implantado, porque tem a prioridade no atendimento. Quando você vai na policlínica, tem lá pessoa, né, prioridade 1, prioridade 2, e assim por diante. Minha mãe tem 60 e quando ela vai para a fila do atendimento é prioridade. Mas existe a prioridade, a nossa lei é prioridade de marcação. E nós já poderíamos ter há muito tempo uma marcação, por exemplo, no telefone 0800, que desse essa condição de marcar, principalmente para essas pessoas, dessas faixas etárias, um atendimento, né, para que não houvesse filas, nem madrugadas, porque é ruim. A gente vive hoje o que a gente assiste nas capitais. Eu assisti o noticiário esse dia, eu vi que Duque de Caxias estava sofrendo do mesmo problema, mas Duque de Caxias são 1 milhão de pessoas. Nós somos o quê? 40 mil, né? Então, que a gente consiga estabelecer isso como uma política pública. Eu não sei se isso passou pela Conferência dos Idosos, mas, além dessa lei que nós temos das consultas, né, por prioridade, que a gente também tenha as consultas, as marcações feitas por 0800. Eu acho que esse é um pontapé, é algo que a gente pode pontuar aqui, que a gente pode discutir para colocar e apresentar como política pública, né? E trazer o resultado. E eu tive aqui a ajuda do departamento nosso técnico legislativo com relação ao conselho. Então, a lei de alteração do número de cadeiras foi votada, passou a ter vigência no dia 28 de março de 2019. Então, está aqui, vou dar para a Claudinha, mas já está em vigor desde 28 de março desse ano. Então, qual foi a única mudança? Saíram de 12 cadeiras para 8. Foi isso que vocês pediram? Foi isso que o Conselho abordou? Então, diminuiu para poder dar quórum, para poder dar facilidade da participação. Então, já está aqui, já está em vigência. Só para a gente ter ciência, né? Para o Conselho não deixar de funcionar por conta disso. Embora essa questão judicial nos atrapalhe muito, atrapalhe os conselhos, atrapalha muita coisa, né? Vou passar para você. Quem mais quer falar? Ah, ele está escrevendo aqui. Quero dar uma palavrinha. Vamos pela ordem aqui, ó. Quem se inscreveu? Aqui com a amiga aqui, ó. Essa ideia que você deu aí sobre esse 0800, eu acho que vai ser muito bom. A gente tem que tem que botar para funcionar, porque eu já tenho ido para a policlínica marcar consulta várias vezes, chego lá não tem mais senha. E aí a gente também não pode sair 4 horas para ficar lá à disposição do tempo, né? Com chuva, frio. Aí, se essa ideia chegar a gente, vai ser muito bom. Tem um problema também, né, sobre as consultas marcadas lá. Esses dias eu fui lá com meu marido, né? A gente ficou lá na espera do médico
o médico chega às 5 horas, não tem um prontuário na sala, né? Isso aí é uma coisa que tem que ser resolvida, né? Porque fica aquela, tipo, o médico não veio uma vez e foi remarcado, juntou aquele quantidade de umas 60 pessoas, né? Aí a gente fica lá esperando 2 horas ou mais. Quando o médico chega, não tem prontuário na sala. Quer dizer, isso aí tem que tomar providência, né? Quanto antes. Obrigada, hein? Desculpe aí. Quem foi primeiro aqui? Meu amor, pode ser ela, então? Só sobre a conferência, porque eu estava querendo confirmar, foi até dia 31 de março desse ano, que era para fazer as municipais, intermunicipais, regionais, e aí depois deliberar para estadual. Por isso que eu acho que você está vendo as estaduais acontecendo. Então, eu acho que não ocorreu no município devido a essa questão que o conselho, né, não foi consistente ainda, enfim, tá andando, né, tá evoluindo, mas aí agora com essa aprovação, né, e a gente tentando ver o desenvolvimento e a evolução disso, a gente precisa agora participar mais, né, para fazer valer esse acompanhamento das conferências para as próximas, né, igual daqui 2 anos agora a gente tentar representantes daqui, né. A respeito da saúde, essa semana eu fui lá na Secretaria de Saúde para ver um exame que já tem 2 meses. Aí a menina falou, eu nem levei documento nenhum, porque demora a beça. Ela só tem que trazer. Aí o colega falou assim, você vai levar mais de 3 meses. A gente tem que falar. Eu digo, falar o quê? Com ela não adianta. Ela está aqui trabalhando. Tem que falar mesmo com a autoridade. A secretária de saúde, o prefeito, que tem que se falar, porque não adianta reclamar com a garota que está atendendo ali. Aí eu até saí, eu digo, não adianta reclamar com eles, não, tem que reclamar com o secretário de saúde, porque um exame que leva 2 meses. Eu nem esquento. Eu vou esquentar para quê? Se esquentar vai piorar a minha saúde. Né? Aí eu entrego na mão de Deus e dos homens para resolver isso. Né? É isso que eu queria falar. Não adianta a pessoa reclamar com as autoridades, né? E pedir a Deus que eles vejam isso para dar jeito. Porque mudou de médico. Aí o rapaz lá aqui em Manguinhos falou que eu tinha que ir 6 horas da manhã lá para poder me consultar com um médico. Eu digo, meu filho, eu não tenho dinheiro para pagar Uber, não. É isso. E deixa eu fazer uma pergunta também. Existe algum médico que atenda diretamente no centro de convivência, algum especialista? Mas isso era uma demanda? Era algo apresentado por... Não pode? Tá. Tá bom, a gente tem um assistente social aqui. Não pode, politicamente não pode. Olha só. O serviço de convivência, ele está dentro da política de assistência social. E existe a política de saúde, que é o SUS. Nós estamos no SUAS. Lá a gente faz o trabalho de desenvolvimento de autonomia, como a gente falou, protagonismo de vocês, mas acompanha a prevenção de rupturas de direitos, de alguma violência, negligência. Quando a gente descobre algum caso, a gente aciona a equipe do CRAS. E o CRAS também tem que estar sempre... Quem tem que estar ali de perto é assistente social, psicólogo técnico do CRAS. Agora, da saúde, não. Existe uma demanda da saúde lá no atendimento, no CRAS, que a assistente social vai ver que precisa, que é urgente, aí ela faz o caminhamento para a saúde. E aí tem que ajudar a acompanhar, fiscalizar, tentar, ao máximo, alcançar a finalidade da saúde que precisa ser resolvida naquele atendimento. Então, por isso que existe o serviço de convivência. Ele não é uma... Por isso que é importante a gente falar dessa questão do que se baseia, né, a política de assistência, porque senão se confunde como um centro de ginástica, né, ou um centro de esporte. Não é a política de esporte, nem da educação e nem da saúde, é a assistência social. E, para isso, os técnicos precisam estar sempre presentes para poder acionar a saúde para atender vocês. Então, lá no relatório, nos atendimentos que precisam ocorrer dentro do CRAS, eles precisam fazer esse encaminhamento para a rede.
né? A rede tem que funcionar. Então, o posto de saúde lá, enfim, da região onde está o CRAS, da sua residência, que é sempre próximo de onde você mora, tem que desenvolver o acompanhamento, entendeu? E quando é casos que necessitam de estudo de caso, a equipe tem que ser acionada em rede também. CRAS, com unidade de saúde, com alguma outra questão de trabalho público junto em equipe, entendeu? Então, assim, necessariamente não é uma obrigação. Se você olhar na política, na lei, não tem obrigação de ter profissionais da saúde lá. Quem é equipe obrigatória é assistente social, um técnico, o psicólogo e os educadores. Isso dentro do idoso, tá? Do centro do idoso, tá bem? E ele necessariamente também não precisa ser fora do CRAS. Que quando o município não tem como arcar um centro do idoso, ele pode acontecer dentro do CRAS, em alguma sala. Aqui, porque Búzios tem o privilégio de ter o centro do idoso, não são todos que têm, entendeu? Então, assim, sempre tentam diferenciar que é essa assistência social, que é diferente do SUS, né? SUAS e SUS. Se a gente for comparar o trabalho do CRAS, para quem também tem dificuldade de entender, é como se fosse a unidade de saúde. Você vai lá para prevenir, para fazer uma consulta, o CRAS é a mesma coisa. Se teve alguma negligência, alguma violação de direito, esse usuário tem que ser encaminhado para o CREAS, que é onde já é uma equipe especializada para tratar do assunto, que às vezes envolve questões judiciais, enfim, denúncias. E aí essa equipe do CRAS e CREAS tem que estar junto, né? E aí, enfim, com a rede toda para não chegar ao caso do idoso ou da criança parar no abrigo. E aí já vai para a alta complexidade, que a gente fala na proteção de alta complexidade na assistência social. Se a gente for comparar, é um hospital de urgência. Então, a unidade de saúde, CRAS. CREAS é como se fosse um PA que está machucado, né? E o abrigo, que é a parte onde que fere todos os direitos, que a pessoa não tem mais pertencimento na família, né, ou que é retirado por questão judicial, é como se fosse um hospital onde a pessoa está, né, precisando recuperar a vida rápido. Então, SUS e SUAS a gente compara assim para ficar mais fácil. Tá? Então, dei um pouco essa volta para vocês entenderem a questão da cobrança dentro da política de assistência, que é diferente. Tá bom? Boa tarde, para quem não me conhece, meu nome é Gleusa. E a realidade de todos aqui, igual a Mirra, aqui o meu amigo que também vem falando sobre a saúde, essa semana eu também passei por isso e estive na secretaria procurando pelo secretário e ele não soube me falar que dia que é o dia da reunião do Conselho Municipal de Saúde. Para realmente essa reunião teria que estar por escrito para a população estar participando, para estar colocando em pauta os seus direitos, né? E o que está faltando, o que a gente pode fazer para estar melhorando a saúde. Fui na policlínica, procurei o senhor Aziel para saber que dia que é a reunião do Conselho Municipal de Saúde. O senhor Aziel não soube me responder que dia que é a reunião do Conselho Municipal de Saúde. Infelizmente, veio uma luz na minha cabeça, eu vi um cartaz, ouvidoria do SUS, gente. Liguei, em uma semana, minha mamografia saiu. Eu estava aguardando somente um mês. Minha tomografia do crânio saiu. Eu liguei para a ouvidoria do SUS. Às vezes, a gente tem que tomar medidas drásticas fora. Vocês têm que tomar, vocês não sabem o poder que vocês têm. A voz do povo costumam dizer que é a voz de Deus. E outra coisa também que eu queria falar, que eu vejo que vocês sofrem muito, muitas foram embora agora por causa do transporte público, mobilidade urbana na região dos lagos, aqui em Búzios. Eu sei que aqui não comporta um ônibus, porque é muito pequeno, mas um micro-ônibus, gente, é quase o tamanho de uma van. Essas vans ficam aí fazendo corrida, concorrência, Cooper Búzios, Cooper Jeribá, e não para, eu já cansei de pegar a van que não tinha um idoso, um estudante, falava que já tinha, e não tinha. Eu já vi idoso, eu trabalhava no centro do idoso, pagando passagem, gente. Isso é um absurdo, isso fere a Constituição do Conselho do Idoso, do Estatuto do Idoso. Alguém
tem que fazer alguma coisa pelos idosos, gente. Coloca um micro-ônibus, acaba com essa concorrência, com o PGRibá, acaba com o contrato. Não sei, não é justo isso com os idosos. Muitos gostariam de ficar aqui até o final, mas eu tenho que ir, senão eu não consigo pegar a van não para mim. A outras pegam a van do outro lado da rua, vai ter lá no final do... Vai ter no final de João Fernandes para poder chegar na Vila Verde. Alguém tem que fazer, chamar o secretário de transporte aqui, chamar o secretário de saúde, para responder que dia é o Conselho Municipal de Saúde, expor isso para a população, para eles estar participando, tanto no PSF, porque também no PSF tem, de cada área suas tem, e tanto também no distrito, a Policlínica também tem a reunião do Conselho Municipal de Saúde. É para a população participar, gente. É lá que é a hora de vocês colocarem a boca no trombone. Oi. Então, Gleu, sobre isso que o Gleu está falando, né, com respeito às vans. É claro, a gente está ali, a gente sempre escuta, a gente sempre ouve os idosos reclamando essa questão das vans. Isso aí ninguém pode negar que existe um problema, né? Mas o que eu tenho orientado, né, aos idosos, quando vão lá na minha sala, é o seguinte: anota o número da van. Anota o número da van que a gente vai... Não, todas as vezes... Olha, a maioria das vezes que a gente pergunta, mas qual o número da van? Não anotei, não deu tempo. Eu sei que é uma coisa rápida, né? Porque eles descem da van e a van vai embora. E, às vezes, o problema de visão e tal, não dá para vocês enxergarem. Isso, exatamente. Não é o número da placa da van. São só 2 números. São só 2 números, né? Que é o número da van. Né? E, quando isso acontece, a gente liga. Isso é uma orientação até mesmo do presidente da cooperativa. Anota o número da van. E quando isso acontece, quando vocês me trazem, eu ligo para lá e depois eles me dão um retorno. Alguma coisa esse motorista vai sofrer. Alguma punição, exatamente. Então, assim, o que não tem, que pode ter, vamos torcer para que tenha e vamos lutar por isso. Mas o que a gente já pode fazer, vamos fazer, então. Né? Ah, mas isso não vai adiantar, que não sei o quê. Vamos fazer, vamos tentar. O retorno que eles têm me dado quando eu ligo é que esse motorista, esse dono da van foi punido. Então, é o mínimo que a gente pode fazer, já que a gente tem isso, né? Já que foi nos dado isso. Anotem o número da van. Eu também já passei por isso, estando na van, já reclamei com o motorista, já comprei briga dos idosos por causa disso. Né, já anotei números, já liguei na hora ali para o presidente da cooperativa. Então, se a gente pode fazer isso, vamos fazer. Né? E a gente está aí na luta por vocês, com certeza. Retorno. Mas a punição eles ficam, sim, eles ficam sem poder andar, né? 1, 2 dias, eles pagam cesta básica, então tem a punição, sim, gente. Tá bom? Quando a gente reclama da maneira certa. Bom, aí realmente eu não tenho esse retorno. Eu não tenho esse retorno, gente, mas a gente vai tentar, junto aos presidentes, né, o Geninho, que entrou novamente na cooperativa, né, e o presidente da Copergeribá, eu não sei o nome, né, acho que é Marcão. É o Marcão? Né? Quem sabe a gente está fazendo uma reunião com eles, e isso aqui, né, Joyce? Para que a gente possa falar isso aí para eles também. Legal, ótimo. Uma boa tarde a todos. Eu sou Dora, eu moro em Tucuns. E eu já passei muita humilhação nas vans. Até procurar a presidente, que ela mora lá em Tucuns, e ela pediu para me fazer todos os laudos, ir até ela, agendar, porque lá tem um telefone na van.
você agenda e vai lá contar a sua história para ela e ela vai fazer as carteirinhas. Ela me prometeu isso. Então, eu acho que a gente, igual você falou, ir até elas. Mas nós também temos que ir, agendar, ir lá ver quais os nossos direitos, quais os nossos deveres. Porque tem direitos, mas tem deveres também. E eu tenho certeza que cada um vai ter uma carteirinha. Porque chega dos velhos, dos estudantes serem humilhados, porque eles xingam mesmo. Eu vejo, eu presencio e eu sempre falo para eles, Deus vai te recompensar. Porque eles xingam muito, porque eles só carregam idosos e estudantes, e cartão. Então, eu vou muito magoada para casa. Então, eu procurei essa presidente. Ela falou, telefona para mim, agenda comigo e vai até a Bahia Formosa que eu vou resolver o seu problema. Leva seus laudos, leva tudo que você tem. E eu queria dizer que eu sou diabética, né? Então, às vezes, eu tenho que correr para o hospital, que eu sinto uma coisa diferente, e a minha glicose, às vezes, está 300, está 400, e eu tenho que tomar uma insulina lá no hospital. E é difícil para mim, né? Então, eu queria pedir se alguém pudesse assim, doar um aparelho daqueles, com as fitinhas, porque eu faço hidroginástica, eu faço tudo que eu posso lá na casa do idoso, porque lá tem sido o meu refúgio, lá tem sido a minha força, lá tem sido inovando a minha força, a minha vida, a minha história, porque eu estava muito depressiva e quando eu cheguei lá, eu fui muito abraçada pela Claudinha, pelos instrutores, massagem nas pernas, fisioterapia, hidroginástica, artesanato, coral, teatro. Então, são coisas maravilhosas que ajudam a nós. Mas nós estamos lá, às vezes a glicose está lá 300, 400. E se nós tivéssemos esse aparelho, para sentir alguma coisa estranha, vai lá e faz. Nós mesmos podemos fazer, grampear o dedo e ver a glicose como está. Aí sim, corremos para o hospital, né? Aí eu queria pedir muitíssimo, que alguém pudesse doar esse aparelho e as fitas. E também pedir aos nossos governantes para ajudar no artesanato. Assim, quando somos idosos, nós precisamos de usar a mente mais, usar mais as mãos, se exercitar. E o artesanato cria isso na mente de alguém, que às vezes não está fazendo nada em casa, mas pode estar lá bordando um pano de prato, fazendo isso, fazendo aquilo. Nós temos a boneca, nós temos já, mas nós precisamos de mais, porque cada um pode ganhar o seu próprio dinheiro com o seu artesanato, fazendo um paninho de prato, uma boneca, uma flor, alguma coisa que pudesse favorecer nós, que já não temos mais aquela coisa de chegar e dar um currículo, pedir um trabalho. As pessoas olham para mim e falam, vai para casa, tia, vai dormir, vai trabalhar para quê? Eu falo, porque eu preciso trabalhar, mas eu não tenho oportunidade. Então, a Casa do Idoso ela pode dar essa oportunidade de eu fazer muitos artesanatos e sair vendendo e ganhando o meu dinheiro, sem precisar bater na porta das pessoas pedindo um trabalho. Então, os governantes ajudem lá no material, ajudem nas professoras, ajudem lá a nós que estamos numa idade bem avançada, não parar de trabalhar. Porque nós somos capazes de trabalhar muito, mas nós não temos oportunidade. E que os governantes possam fazer isso, nos ajudar. E que todos se unam também para fazer um grande artesanato e ter uma renda. Eu agradeço muito, uma boa tarde. Bem, gente, meu nome é Marli, eu acho que a maioria das pessoas me conhece. Agora, eu quero voltar ao início aqui do Centro do Idoso. Graças a Deus, sempre funcionou. Sempre funcionou. Todos que estiveram ali presentes sempre procuraram consertar a piscina, colocar ali, colocar o lá. Olha, realmente, quem reclama é de barriga cheia. Agora, quanto a equipe que vai assumir,
quando foram escolhidos os representantes, realmente, tantas pessoas que forem assumir têm que ter uma responsabilidade, quanto nós também que frequentamos. Nós também temos que ter um compromisso, porque, afinal de contas, todos estão trabalhando ali e nós temos notado muito bem, Claudinha, principalmente, se empenha muito, não só ela, como a nossa assistente social, como a nossa psicóloga, a equipe toda. Exatamente. Todos ali se dedicam com muito carinho mesmo. É com muito carinho mesmo. Agora, quanto essa medição de glicose é muito importante. Um aparelho de pressão é muito importante. Eu sei que tudo é um custo, mas nem tudo é possível. Mas se houver uma boa vontade, uma equipe a fim de melhorar cada vez mais, e nós também, da nossa parte, nos esforçarmos para fazer as coisas direitinho acontecer, nós já tivemos muitos debates sobre higiene, sobre política, muita coisa boa, gente. Já estou lá, ó, já estou velha. Então, graças a Deus, eu não tenho que reclamar de nada. Agora, o que nós estamos precisando botar realmente em prática. Agora, quanto à saúde, eu acho, aqui é a Câmara dos Vereadores, nós podemos até falar, porque a Câmara é dos Vereadores, mas somos nós que os colocamos aqui. Então, eles são os nossos vereadores. Então, nós podemos colocar aqui. Agora, quanto à saúde, não dá para eles, no caso, resolver, mas dá para nós reivindicarmos. E quanto à condução, a mesma coisa. Essas vans são realmente uma vergonha. Agora, quanto aos micro-ônibus, teria que ter uma empresa, mas a salineira é que manda aí no pedaço. Então, isso aí que a gente tem que resolver, mas isso aí é futuro. Agora, quanto ao centro do idoso, nós temos realmente, Claudinha, anotar tudo direitinho e ver o que nós podemos fazer. Não é ela sozinha, não são os vereadores sozinhos. Somos nós, em conjunto, botar isso para frente. Agora, quanto de nós trabalharmos, eu dou uma ideia, não sei se vai ser aceito, mas nós poderíamos trabalhar com reciclados. Por quê? Agora as sacolas não são retornáveis. Então, nós podemos fazer sacolas. Então, tem vários materiais que nós podemos aproveitar e fazermos sacola. Não é? As garrafas PET vão tudo para o lixo. Nós podemos juntar nós mesmos e encaminhar para um local de reciclado. Aqui em Búzios não tem. Então, isso que eu gostaria que fosse providenciado. Mas tem que ter a coleta seletiva. Pois é, mas a coleta seletiva nós mesmos faríamos. A entrega no posto. Marli, tem até a marca Max Dog. Ó a bolsa. É no CRAS, é isso? Olha aí, tá vendo? E viu, então? É para as pessoas mesmo aprenderem também a ajudar o meio ambiente e ter uma renda extra, né? Exato. Aí já estão usando saco de almoção, saco de linhaça. Eu pedi a minha, essa grande, porque eu carrego muita coisa. Mas o tamanho padrão do supermercado e custa R$6 cada uma e é bem mais forte do que a do supermercado e é mais bonitinha também, eu acho. Né? Outra coisa, quem sabe fazer crochê também. Nós pegamos aquele saco de laranja, enrolamos na garrafa PET, desfiamos tudo, enrolamos e fazemos sacolas de crochê muito boa também para reciclar. Isso aí, para quem quer trabalhar, porque eu já estou trabalhando muito, já estou no brechó. Boa tarde para todos. Então, tem que ser patrocinado, ganhamos coisa para patrocinar. Então, gente, vamos ser mais breves, então, breve nas nossas considerações. Né? De repente, tem outras coisas que a gente pode estar reivindicando também, né? Que vocês me falaram que teriam. Né? Só endossando essa questão do CRAS, já que ela falou de renda, né, do idoso, que tem que trabalhar, enfim, né? No CRAS, todos vocês aqui são cadastrados no CRAS. Né? Se não tiver um aqui, eu quero saber quem é, porque a gente... Né? Enfim, nos CRAS, a gente sempre fala também que tem atividades lá que os idosos podem estar fazendo. Essa é uma
delas, né, como a Gleu falou ali. No Centro do Idoso, nós temos o artesanato. Né, os idosos fazem bonecas e muitos vendem bonecas. Né? Vende para um parente, para um amigo e tal, e o pessoal gosta de ajudar. Né? Cada boneca linda, enfim, que pode ser também uma opção de renda. Né? Então, vamos buscar também nos nossos equipamentos que a gente pode estar ajudando, ok? Bom, a gente vai dar oportunidade para quem não falou ainda, para a gente terminar agora às 5 horas, porque ainda tem o lanche, tem gente que tem o problema do transporte. Só para falar para vocês que o transporte já tem uma recomendação do Ministério Público, independente de prefeito, independente de vereador. O Ministério Público já recomendou fazer a licitação do transporte. O que é isso? Hoje a gente não tem um transporte que tenha ganhado um certame. A gente não tem um transporte regular. A gente tem um transporte alternativo. Essa linha que acontece intermunicipal, que aí é Búzios, Cabo Frio, independe, tem até uma autorização do município para entrar, mas não foi por licitação, né? Então, a gente não vê linhas dentro de Jeribá, dentro de Sembraças, dentro de Vila Verde. Por que a gente não vê? Porque não foi licitado. A partir do momento que o município ele dá a bandeira, né, bandeira verde, para fazer uma licitação, aí a empresa ganhadora do certame, ela vai, dentro daquilo que o município colocar como regra, as ruas menores, as ruas mais estreitas, com a entrada de micro-ônibus ou com a entrada de van, as mais largas, que não tenham esse trânsito, essa mobilidade turística no entorno, nas regiões lindeiras, as praias, aí um transporte menor. E aí é o município que vai determinar. Hoje a gente não tem. Hoje realmente é uma dificuldade, porque o único que presta serviço é o transporte alternativo. E a gente sabe diversas reclamações que chegam, como foram faladas aqui. Mas o município precisa se posicionar. O município precisa se posicionar. Ele aqui, ó. Por favor, o microfone aqui para elezinho aqui. A gente vai encerrar às 5 horas, tá bom? Eu falo, escuta, primeiro da saúde. Eu sou usuário de um remédio para evitar a trombose, receitado pelo Dr. Newton, entendeu? Já tem 1 ano e meio que eu não consigo esse remédio. Eu só tenho que comprar. Eu fui diversas vezes lá no almoxarifado, me informaram, não, a prefeitura cortou o contrato com esse laboratório, não dá mais remédio. Aí o doutor Leonardo passou para mim tomar castanha. Eu tinha que tomar 2 comprimidos por dia, estou tomando um dia sim, dia não. Dia sim, dia não. Então, como é que eu faço para requerer esse remédio? Tem que continuar de... Não, tive que cortar. O remédio está caro. Sem dinheiro. Então, era 2 comprimidos tomar por dia, estou tomando um só, dia sim, outro não. Para ver se dá para romper o mês. E como é que eu faço para poder requerer esse remédio outra vez? Ou tem que continuar nessa comprada? E outra coisa que eu queria falar é sobre o Centro do Idoso, para ver se dá para uma melhoria na internet. Que muitas vezes o professor Vitor deixou de dar uma matéria lá porque a internet é muito fraca. Ver se dá para dar melhoria lá na internet. Que hoje mesmo não tinha internet para a gente ir na aula. Se viesse uma melhoria para nós, já era melhor. E quanto mais que agora semana que vem, vai ter uma aula de inglês pelo notebook. Se não tiver internet, vai ser um desastre só. Senhor Armindo. Pode falar que eu estou escutando. Tá, fala que eu te escuto. A situação do senhor, né, é a dificuldade de muita gente, que muitos remédios saíram, né? Ó, tem um lanchinho aí, ó, pode passar na mesinha aí, pegar um refrigerante, cafezinho, bolinho. Então, gente, a gente vê o seguinte, quando a Secretaria de Saúde ela não oferta esse medicamento,
o Estado, né, ele pode ofertar. Então, ali em Cabo Frio, tem ali uma sala que recebe, uma distribuidora, parece ser uma distribuidora, mas é ela que recebe esse medicamento do Estado, as pessoas que fazem o cadastro. Você sabe onde fica ali, senhor Armindo? Do lado do Centro de Convivência do Idoso em Cabo Frio. Será que vocês já foram lá? Já perguntaram lá se tem? Se pode? Então, é uma forma de saber também. Se o município não oferta, e é Cabo Frio, porque o Estado pode ofertar. E se também não ofertar, vocês podem também entrar na justiça pedindo ao Estado para que ele possa ofertar esse medicamento, que muitas pessoas estão recebendo através do Estado. E aí é o seguinte, não entra contra a prefeitura, entra contra o Estado, porque é o dever do Estado. Tá certo? Esses remédios mais complicados é o Estado que fornece. Tá bom? Bom, eu estou vendo já pessoas saindo, acho melhor a gente encerrar. Vamos fazer a nossa confraternização, tem um café ali gostoso. Do transporte. Está indo cedo porque depende do transporte. Então, vamos fazer um lanche. Ah, entendi. A escada. Bom, fizemos aqui todas as anotações, viu, Claudinha? Vamos estar cobrando essa questão do transporte, uma reunião com os presidentes das cooperativas, para a gente poder melhorar o que a gente pode. Teve uma lei do Niltinho que foi para cumprimento do Estatuto do Idoso, porque o Estatuto estabelecia a regulamentação. E aí o vereador Niltinho apresentou uma lei aqui para que não haja, aliás, para que haja liberação gratuita das pessoas acima de 60 anos, tendo a carteirinha. Então, as cooperativas... Utilizar somente a carteira de identidade, que é aceita em todo o Estado. Né? A carteira de identidade o motorista ele é obrigado a aceitar a carteira de identidade, não precisa ser carteirinha. Independente de carteirinha. Independente, exatamente. Nós votamos essa lei aqui. E tem outras que a gente vai estar cobrando, a internet, melhoria do CCI, o que a gente puder fazer, tá, Claudinha? E a todos os nossos amigos aqui, vamos estar cobrando, tá bom? Obrigada pela participação, pela presença de vocês. Vamos lá, gente, vamos fazer um lanche aí, que está muito gostoso, né? Gente, qualquer coisa procura assistente social, tá? Viu, Dan? Olha só, gente, e a próxima reunião nós vamos colocar as nossas solicitações, dentre as outras solicitações, vamos solicitar ao prefeito, que tiver em exercício,